Então, na aula passada, a gente estudou aqueles circuitos básicos para polarização CC dos três tipos de FETs que a gente estudou, ok? E como o objetivo é a utilização do FET como amplificador de sinais, né, a gente tem que desenvolver um modelo de pequenos sinais, no caso, para estudar o comportamento desses circuitos amplificadores de sinais com FETs. Ok? Então vamos seguir os passos, na verdade, similares ao que a gente estudou com os circuitos amplificadores de sinais com o TBJ, mas obviamente com as adequações para os FETs, basicamente devido às equações do dispositivo serem ligeiramente diferentes. Ok? Bom, o princípio aí da modelagem é o mesmo, né? Então a gente tem esse circuito elementar com JFET, certo? E entre os terminais de gate e source, já que o source está conectado no terra também, certo? Eu estou jogando um sinal que possui uma componente contínua e que tem a notação dada por VGS, GS de subíndice, mais tudo em maiúsculo, somado a um sinal alternado, VGS, agora com tudo em minúsculo, indicando que é parcela somente alternada e aqui parcela somente contínua. Ok? Então esse sinal aqui vai citar os terminais de gate e source do meu JFET, ok? Na verdade vai valer para o JFET e para o DeMOSFET, já que a equação de ambos os dispositivos são idênticos, ok? Ambos obedecem a equação de Shockley. Isso aí vai produzir uma corrente de dreno, ok? E VDD menos RD vezes ID vai ser a tensão de dreno resultante, ok? Mas eu vou tentar separar as parcelas contínuas e alternadas de cada um dos sinais, ok? De cada uma das tensões. Então, a tensão VGS total, esse índice aqui é minúsculo e o subíndice é maiúsculo, quer dizer que é o contínuo mais alternado, vai ser igual a parcela alternada mais a parcela contínua, ok? E o que eu faço? Vou utilizar a equação de Shockley, certo? Onde o VGS contempla ambas as parcelas, alternada e contínua, e vou simplesmente desenvolver essa equação. A gente tem então que D igual a IDSS vezes 1 menos VGS vezes VP ao quadrado. Repara que aqui tudo é constante, o VGS aqui é tudo maiúsculo, então depende apenas do ponto quiescente de operação. Uma vez projetado e montado o circuito, a tendência é que não mude esse valor de VGS, então aqui é tudo constante, uma vez definido o circuito, menos 2 vezes IDSS, 1 menos VGS sobre VP, aqui também eu tenho tudo constante, certo? O VP do denominador aqui é constante, então todo esse termo aqui, constante, ok? Multiplicado por VGS, certo? Ou seja, né, eu tenho esse termo aqui, diretamente proporcional a VGS, certo? VGS vezes todo esse ganho aqui, certo? E ainda tem um terceiro termo, não linear, que é proporcional ao quadrado de VGS sobre VP. Aqui o VGS é a componente alternada, ok? Então é aquela história, né? Eu quero separar a análise de CC da análise de CA, certo? E desprezar esses termos de segunda ordem ou de maior ordem que introduzem não linearidade e complicam a solução do circuito, ok? Então a ideia aqui é verificar se esse termo aqui, que é proporcional ao VGS, pode ser considerado muito maior que esse termo não linear, que é o VGS ao quadrado, ou seja, se eu posso desprezar esse termo aqui, certo? Então, vou ver se isso daqui é muito maior que isso, certo? Então, fazendo o segundo termo muito maior que o terceiro, certo? Eu, simplificando aqui, fazendo aritmética, né? Eu consigo obter 2 vezes VP menos VGS, muito maior que VGS, ok? Aqui é tudo em módulo, ok, pessoal? E aí eu experimentei jogar alguns valores de VGS, VGS pequeno, amplitude de sinal alternado, certo? E aí eu estou pegando esse termo proporcional todo aqui, certo? E esse terceira coluna é o termo não linear, ok? E aí eu calculei o erro que esse termo aqui adicionaria, se eu ignorasse esse termo, né? Quanto de erro que seria que eu teria na minha resposta, certo? Então repara que se o VGS for 10 mV, né, o
termo proporcional é 10 elevado a menos 5, enquanto não linear é 3 ordens de magnitude praticamente inferior, certo? Ou seja, né, resulta num erro muito baixinho, menos de 0,5%, esse termo quadrático praticamente não influencia na resposta, certo? Se for 50 milissegundos, o erro ainda é pequeno, menos 2,5%, mas já aumenta com 100 milivolts, já aumenta para 5%, mas ainda é razoavelmente pequeno. Lembrando que quando a gente desprezou o termo de segunda ordem da série de Taylor, né, eu trabalhava com valores em torno de 5% de erro, que era para tensão VB em torno de 10 milivolts, né? Então, ou seja, para produzir esse mesmo erro aqui, né, eu teria 100 milivolts, certo? Isso aqui, na verdade, é explicado, né, porque o VGS aqui é ao quadrado, então qualquer número menor do que 1 elevado ao quadrado tende a ser menor ainda, certo? Então, 10 a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 a menos 4, ou seja, fica mais desprezível esse termo elevado ao quadrado, quando ele é menor que 1, certo? Para valores maiores, né, 400 milivolts já estaria um erro considerado de 20%, certo? Então, limitamos pelo menos a valores de VGS inferiores a 100 milivolts, ok? Para essa análise ser razoável, ok? Então, eu tenho para pequenos sinais que minha corrente total de dreno, né, vai ser dada uma parcela devido à polarização CC, mais uma parcela que é proporcional ao sinal alternado, ok? E proporcional ao sinal alternado, na verdade, é devido a esse termo aqui. Esse é o termo proporcional ao sinal alternado, né? 2 vezes IDSS, 1 menos VGS sobre VP, sobre um módulo de VP aqui para manter valores positivos aqui, no sentido, quando o VGS é positivo, estiver no seminciclo positivo, a corrente de dreno também vai estar no seminciclo positivo. Se eu não utilizasse o módulo aqui, ia dar um erro de sinal, certo? Ok. Certo, e esse termo aqui, que relaciona a corrente e tensão, mais uma vez aí a gente define como sendo a transcondutância do JFET e do DMOSFET, certo? A transcondutância a gente também pode calcular ela derivando a equação de Shockley em relação à tensão gate source, certo? Se eu fizer a derivada da equação de Shockley, então, certo? Eu vou obter o mesmo valor de transcondutância como esperado, certo? Eu posso reescrever, alguns livros tem isso daqui, né? Na verdade, o GM0 é o que? A transcondutância. Repare que a transcondutância, né, depende do valor do VGS. Aqui é VGS maiúsculo, tá, pessoal? Depende da polarização CC, certo? Então, quando o VGS igual a zero, certo? O GM vai ser o que? 2 vezes IDSS sobre o módulo de VP. Esse aqui é o GM0. GM, transcondutância, considerando VGS igual a zero, certo? E também, trabalhando aqui na equação de Shockley, né, a gente vê que a transcondutância pode ser dada pela transcondutância, o GM0, certo? Vezes raiz de D vezes IDSS, certo? É só pegar essa transcondutância aqui, certo? E jogar o VG igual a zero, certo? E substituir o VGM0 aqui e a gente chega nessa relação. Ok? Mas, na verdade, no fundo, é a mesma equação. Certo? O interessante aqui, né? Derivada é o que? Né? É a reta tangente ao ponto que eu estou considerando a minha derivada. Certo? No caso aqui, eu estou derivando um ponto que assim, de operação qualquer, certo? Então, quer dizer que esse ângulo aqui, né? Certo? É dado exatamente por a tangente desse ângulo, vai ser dado por ΔD vezes dividido por ΔVGS, certo? E repara que se o ponto que estiver mais aqui para baixo, né, esse ângulo tende a ser mais baixo, a transcondutância tende a ser menor. Se o ponto que estiver mais para cá, quer dizer que a transcondutância tende a ser mais alta, né? Lembrando que a transcondutância está diretamente ligada ao ganho, certo? Bom, e na verdade já fiz tudo que eu precisava para obter o meu modelo CA do DMOSFET e do JFET também, certo?
entre o gate e source, na verdade, devido àquela presença da região reversamente polarizada ou da camada isolante, lá no terminal do gatilho, certo? Eu tenho uma impedância infinita, certo? Então, na verdade, é um terminal em aberto, ok? Do ponto de vista CC e do ponto de vista CA também, ok? E entre o drain e source, eu tenho uma fonte de corrente, certo? Que é definida com amplitude definida pela transcondutância vezes o VGS alternado, ok? Bem similar, na verdade, ao TBJ, certo? E eu também tenho um resistor RD entre os terminais de dreno e source, porque as curvas ID versus VDS também não são perfeitamente paralelas, ok? Mas o RD tende a ser bem mais alto do que no caso do efeito Word no TBJ. Bom, então a modelagem do JFET e o DMOSFET já foi realizada simultaneamente, já que é a mesma equação, certo? E do EMOSFET eu tenho que seguir o mesmo procedimento, certo? Só que agora eu vou substituir na equação do dispositivo, que não é exatamente a equação de Shockley, mas é de certa forma parecido, certo? Então vou substituir aqui o VGS aqui total pelo VGS componente contínua mais a componente alternada, e aí desenvolvendo essa equação aqui, dividindo em três termos, eu posso dizer que a corrente ID agora é igual a constante K, VGS menos VT ao quadrado, ok? Onde nesse termo aqui tudo é constante e dependente apenas dos valores de polarização CC, ok? Da tensão gate source devido à polarização CC, K constante do dispositivo, VT tensão do dispositivo também. Menos 2 vezes K, VGS menos VT, repara que também é um termo constante e esse termo constante aqui, devido à polarização CC, vai ser multiplicado pelo meu sinal alternado. Ok? Então esse aqui exatamente vai ser o meu termo da transcondutância para o EMOSFET, a gente vai ver para frente. Mais o termo não linear que é proporcional ao VGS ao quadrado. Ok? Então a ideia é a mesma. Esse aqui é a polarização CC, esse aqui é o que eu tenho interesse, que vai me amplificar o sinal, esse aqui é o que eu quero desprezar. Ok? Então vamos verificar se esse termo aqui pode ser considerado muito maior do que esse termo. A ideia é a mesma. Certo? Já fazendo as simplificações, eu tenho que ter que 2 vezes VGS menos VT tem que ser muito maior que VGS, ok? Que vai resultar em valores similares ao que a gente viu para o JFET e o DMOSFET, ok? Então, 50 a 100 mV, essa condição é usualmente satisfeita, ok? E então, a corrente de dreno total pode se dividir na parcela contínua mais uma parcela alternada, ok? Onde essa parcela alternada aqui, certo? ID vai ser igual à transcondutância, que eu mostrei lá atrás, vezes a parcela alternada do VGS, certo? É o ganho entre entrada e saída aqui que eu estou procurando, certo? E da mesma forma, a transcondutância poderia ser obtida derivando-se a equação do dispositivo em relação à tensão gate source, certo? E eu chegaria no mesmo valor de transcondutância como esperado, ok? Então, o modelo CA do MOSFET, do EMOSFET, impedância de entrada também é infinita, ele tem aquela camada isolante, então do ponto de vista CA também é um circuito aberto, ok? O ganho de corrente, a tensão de dreno, transcondutância vezes VGS, mas agora com a equação adequada para a transcondutância, e o mesmo efeito do resistor RD entre os terminais de dreno e source. Ok? E aí, de posse desses modelos, vamos fazer, na verdade, exatamente o mesmo procedimento que a gente fez para o TBJ, para circuitos amplificadores de sinais com TBJ. Ok? Então, primeiramente, análise CC, onde tiver capacitor, substituir por circuito aberto, que a gente fez na aula anterior, certo? Obter VGS e D, que a gente fez na aula anterior também, certo? E calcular agora o parâmetro da transcondutância do modelo de pequenos sinais, na verdade é apenas um parâmetro que a gente tem que determinar para os FETs, ok? Então, uma vez calculada a transcondutância, a gente parte para a análise CA, que
tem como primeiro passo a substituição dos capacitores e fonte de tensão por curto-circuito, da mesma forma que a gente fazia para o TBJ, e substituir adequadamente o transistor pelo modelo de pequenos sinais que a gente acabou de desenvolver, certo? Verificando se é JFET, DMOSFET ou MOSFET, e obter os parâmetros desejados: impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão. O ganho de corrente para circuitos amplificadores com FETs não é definido. Então, partindo para a resolução do nosso primeiro exemplo, eu vou utilizar o circuito com polarização fixa, o mesmo que a gente resolveu na análise CC. Então, já vou escrever aqui os valores que a gente obteve na aula passada. Corrente de dreno, 5,63 mA, ok? E a tensão VGS, que na verdade é o que a gente vai precisar, igual a menos 2 volts para esse circuito, ok? Então, primeira coisa, o nosso passo C, lá no nosso procedimento de análise CA, é a determinação da transcondutância, ok? Utilizando a equação da transcondutância que a gente deduziu agora há pouco. 2 vezes IDSS dividido pelo módulo de VP vezes 1 menos VGS dividido por VP, ok? Que vai ser igual a 2 vezes IDSS é dado 10 mA dividido pelo módulo de VP, que é menos 8, vezes 1 menos o VGS, que é menos 2 volts, que veio lá da nossa análise CC, dividido por VP de novo, menos 8, ok? E fazendo as continhas aí vai resultar em 1,88 milisiemens, ok? Bom, de posse de transcondutância a gente já pode desenhar o nosso modelo de pequenos sinais do dispositivo, certo? Então aqui, tensão de entrada, ok? Que vai no terminal de gatilho, certo? Eu tenho esse resistor de 1 mega aqui, do ponto de vista CA, essa fonte é curto-circuitada, então eu tenho o resistor aqui, eu vou chamar de RG, certo? Lembrando que isso aqui é alta impedância, então é um circuito aberto, ok? E aqui eu tenho minha fonte de corrente, que é dado por VGS vezes a minha transcondutância, que eu acabei de calcular. Meu terminal do source está errado também, ok? O terminal de dreno está aqui, certo? Isso aqui é a tensão de saída, ok? E eu tenho o resistor do dreno também conectado no TER do ponto de vista CA. Aqui acho que vale destacar a importância desse resistor, certo? E, veja que se eu não tivesse essa resistência, isso aqui fosse um curto-circuito jogando os 2 volts diretamente no VGS do ponto de vista CC, quando eu jogasse sinal alternado, o terminal do gatilho estaria diretamente no TER, né? Então não teria como eu inserir um sinal alternado. Então essa impedância aqui, embora do ponto de vista CC não tenha importância, certo? Do ponto de vista CE é importante para permitir a injeção do sinal alternado. Ok, esse resistor no gatilho, em todos os sinais ele está de alguma forma inserido nisso daí, apenas para ter esse comportamento diferente para inserir a parte CA. Bom, ok, agora é partir para a resolução, né? Certo? Começando aqui pela impedância de entrada, ok? Certo? Impedância de entrada, vamos lembrar, né, como que a gente calcula. A gente bota aqui uma fonte de tensão, certo? Mede a corrente resultante, tensão dividida pela corrente, vai ser a resistência que a gente está procurando. E a gente já viu lá da análise TBJ, né, e olhando aqui a gente vê que é o próprio resistor RG. Ok? Então o ZI aqui a gente pode fazer diretamente, vai ser igual ao nosso resistor de 1 mega ohm. Ok? A impedância de saída
impedância de saída, o que eu faço? Eu jogo o VI no zero, né? VI igual a zero, então eu tenho que o potencial do VG vai ser nulo também, certo? Como o VS também é igual a zero, já que está diretamente aterrado, né? Eu tenho então que o meu sinal VGS vai ser igual a zero. Então eu tenho que VGS vezes a transcondutância, essa fonte de corrente aqui vai ser zero também. Se ela é zero, quer dizer que quando eu aplico uma tensão aqui na saída, somente essa resistência que vai drenar algum valor de corrente, ou seja, o Z0 vai ser o próprio valor de RD, que no nosso caso aqui é 2 kΩ, ok? E por último aqui, ganho de tensão, certo? Então a ideia é jogo uma tensão VI e meço minha tensão V0 aqui, certo? Bom, se eu joguei uma tensão VI aqui, quer dizer que meu potencial no gatilho em relação ao terra vai ser o próprio VI, certo? O VS continua sendo zero. Então tenho que VGS vai ser igual a o próprio VI, certo? Então eu tenho que VGS, minha fonte de corrente, vezes GM, vai ser igual a VI vezes GM. Ok? Então essa fonte de corrente essa corrente vai estar passando por esse resistor aqui, certo? Então, fazendo a lei de Ohm aqui, né? V0 vai ser igual a menos VI vezes GM vezes o RD, ok? Então, V0 sobre VI vai ser igual a menos a transcondutância vezes RD, né? Similar ao, na verdade, ao que a gente encontrou até para o TBJ, ok? Em termos numéricos, V0 sobre VI vai ser igual a transcondutância, que é 1,88 mili, ok? Que é um valor mais baixo do que no caso do TBJ, vezes o RD, que aqui é 2K, que fazendo a continha aqui, vamos obter menos 3,75. Esse é o ganho de circuito de polarização fixa para esse exemplo específico, certo? E repare que o procedimento em si realmente é bem similar, ok, ao do TBJ. O próximo exemplo é o circuito com autopolarização, certo? Vamos resolver esse exemplo numérico, que na verdade também a gente já tinha resolvido na aula passada na polarização CC, então já escrevi aqui os valores obtidos da aula passada, certo? E já determinei aqui o valor da transcondutância, simplesmente substituindo na equação da transcondutância por JFET, ok? 1,52 milisiemens, certo? E fazendo o procedimento aqui para obtenção do circuito CA equivalente, certo? Repara que o resistor de gatilho também vai estar da porta para o terra, ok? Esse resistor de dreno também vai estar do terminal de dreno para o terra, ok? A diferença para o circuito anterior é que eu tenho esse resistor da autopolarização, o RS, que está entre o source e o terra. O source não está mais diretamente conectado ao terra, ok? Então, partindo para a resolução, a gente tem então impedância de entrada, na verdade é o mesmo caso anterior, né? Certo? Como aqui é um circuito aberto, qualquer fonte que eu conectar aqui na entrada simplesmente vai enxergar o resistor RG, ok? Que tem o valor aqui, por esse exemplo, 1 mega ohm, ok? Para a obtenção do Z0, né? Vamos lembrar, VI igual a zero, certo? Ok? Aplico a fonte de tensão na saída e V0 sobre essa corrente que é drenada é a impedância que eu procuro, certo? VI igual a zero, então isso quer dizer que a minha tensão VG também é igual a zero, certo? E a minha tensão VS agora não é mais igual a zero, né? Certo? Vai ser, na verdade, essa fonte de corrente vezes essa resistência aqui, ok? Ou seja, vai ser GM vezes VGS vezes RS, ok? E agora o VGS eu não sei, aí pelo menos ainda não sei, né? Então
vou ter que fazer mais alguma coisa aqui. VGS, lembrando, diferença de potencial entre os terminais gate source é igual a diferença de potencial entre o gate e o terra menos a diferença de potencial do source em relação ao terra. Ok? Então, VGS vai ser igual a VG é o próprio VI, que nesse caso é 0, menos VS, que é GM VGS vezes RS. Vou colocar o VGS em evidência aqui. 1 mais GM vezes RS. Ok? E igual a 0. Não sobrou nada desse lado. Então, na verdade, cheguei à conclusão agora que o meu VGS é igual a 0. Certo? Se o VGS é igual a 0, então eu tenho que GM vezes VGS também igual a 0. Certo? E isso aí implica que minha impedância de saída vai ser simplesmente o resistor RD. Ok? Novamente. Que nesse caso aqui é 3,3K ohms. Ok? E agora, determinação do ganho de tensão. Aplico uma fonte de tensão aqui e meço a tensão na saída, certo? Então, mais uma vez aqui eu tenho que agora o meu VG vai ser igual a VI, certo? O meu VS vai ser igual a GM VGS vezes RS, mesma coisa que antes, né? Certo? Que é a tensão desse resistor RS, certo? Então, meu VGS vai ser igual a VG menos VS, que vai ser igual a, agora aqui não é zero, aqui é VI, ok? Menos VS, que é GM vezes VGS vezes RS. Vou colocar o VGS aqui em evidência de novo. VGS 1 mais GM vezes RS, né? Aqui no caso, perdão. Vezes RS, ok? Vai ser igual a VI, agora não é zero aqui, eu tenho VI, certo? Então eu tenho que meu VGS vai ser igual a VI dividido por 1 mais GM vezes RS. E agora eu posso substituir nessa fonte de corrente, e aí se eu sei essa fonte de corrente, eu sei minha tensão, ok? Então meu V0 vai ser igual a menos GM vezes VGS, que eu encontrei agora, vezes RD. Fazendo a substituição aqui, vai ser menos GM vezes VI dividido por 1 mais GM vezes RS, ainda vezes o RD aqui. Ok? Então eu tenho que o meu V0 sobre VI vai ser igual a menos GM vezes RD dividido, dividido por 1 mais GM vezes RS, ok? Que numericamente, então meu AV vai ser igual a, substituindo os valores, o RS vai ser menos 1K, vezes meu RD, que é 3,3K, perdão, pessoal, vai ser minha transcondutância, que é menos 1,52 mili, vezes o meu RD, que é 3,3K, dividido por 1 mais a transcondutância, 1,52 mili, vezes o RS, que é 1K. E resolvendo, fazendo as continhas, vai dar menos 1,99. Ok, pessoal?